Opa, seja muito bem-vindo de volta. Continuando aqui a criação do nosso Google Play, a nossa réplica do Google Play, utilizando a própria linguagem Kotlin. A gente já fez a listagem com dados falsos, com dados fixos na verdade, e agora a gente precisa fazer essa troca para dados realmente dinâmicos, tá? A gente pode utilizar uma API para fazer requisição web, mas por hora eu vou utilizar um modelo de dados, um modelo de JSON local para a gente fazer essa conversão de dados e a gente conseguir interpretar como seria a interface gráfica. Porque o intuito dessa série desse canal é fazer a parte da interface gráfica, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou simular como se fosse uma requisição web, tá? Então a gente vai fazer umas requisições baseado em alguns dados de verdade que tem na internet. A gente não tem necessariamente os dados da API do Google Play, mas a gente tem do iTunes, que é da Apple Store. Então a gente pode procurar aqui pelo iTunes RSS e a gente tem o gerador de várias coisas, de tipos de mídias que tem dentro do iOS, então, e do iTunes como um todo, né? Então vou especificar aqui o iOS Apps e ele fornece para mim algumas categorias, como aplicativos melhores na categoria gratuita, e tem outras aqui que você pode brincar também. E ele gera para você um JSON file, que você pode utilizar esse JSON. Então esse JSON aqui a gente vai utilizar para pegar os resultados dos aplicativos e das imagens e algumas referências que a gente precisar, como a URL dele e outros recursos mais para a gente brincar no futuro. Então é isso aqui que a gente vai usar, só que ao invés de eu bater numa API e fazer o request disso daqui, eu vou criar essa estrutura de JSON localmente para a gente fazer como se já tivesse feito o download para a gente ganhar tempo aqui na interface gráfica. E também tem outros vídeos aqui no canal fazendo requisições web, você pode procurar que você vai encontrar também, tá? Então vamos para a parte prática aqui da aula. Primeiro passo é a gente criar um arquivo para a gente armazenar essa estrutura de dados. Eu vou criar um arquivo Kotlin chamado de data, e aqui dentro do data eu vou colocar a estrutura que eu preciso. O que eu vou precisar? Olhando para essa estrutura aqui do layout, a gente vai ter um feed, tá, que vai retornar uma coleção de categorias, que são essas categorias que a gente tem, e cada categoria vai ter o seu título e uma lista de jogos ou aplicativos que vão aparecer logo aqui embaixo. Esses aplicativos vão ter o ícone, o título e o subtítulo. Então vai ser uma categoria e dentro da categoria a gente vai ter uma coleção de jogos, por exemplo, como a gente tinha visto ali do Among Us. Então o que eu vou fazer? Eu vou especificar um data class chamado de feed, que vai ser o nosso feed inicial. Esse feed vai ter uma listagem de categories, então vai ter um list de category. A gente vai criar esse category aqui, então vamos criar um data class de category, tá bom? E aí o que ele vai ter? Ele vai ter um title, que é uma string, e ele também vai ter os jogos. Pode ser aplicativos também, eu vou colocar games, já que a gente começou falando de game. E aqui um data class do jogo em si. Então o jogo vai ter a URL, que é uma string, o icon, vai ter o title, que é também uma string, e vai ter o subtitle, que também é uma string. Então esse é o modelo de dados que a gente precisa, tá? E agora eu vou modificar a estrutura do nosso adapter vertical para ele esperar essa lista de categorias, esse feed, tá? E aí com o feed a gente começa a incrementar os outros elementos. Então a gente vai trocar aqui no for you vertical adapter, e aqui a gente precisa esperar um construtor que vai ser uma coleção de categorias mutáveis. Então a gente vai especificar uma lista de categories e o tipo dela vai ser um mutable list. Tá? Por que mutable list? Porque ele pode aumentar dinamicamente no futuro. Eu já vou inicializar ele como mutable list porque eu posso adicionar ele lá na frente no futuro. Eu vou já inicializar no meu construtor essa variável privada, tá? E agora o que eu preciso fazer é trocar as referências. Por exemplo, a contagem de itens vai ser de acordo com o número de categorias. O bind ele vai buscar da categoria em si através do seu position. Então aqui eu tenho uma categoria específica da célula de categorias. Então no método bind, agora eu preciso passar para ele
o elemento que eu quero, que é basicamente uma categoria específica, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é criar um método de adição. Então, toda vez que a gente fazer um request, mesmo que seja falso aqui por enquanto, eu vou adicionar numa lista, tá? Então, eu vou criar um método add, que vai vir a nova lista de categorias. Aqui não precisa vir mutável, porque vai vir do servidor em partes, né? E aqui eu vou pegar as categorias atuais, dar um clear para eu limpar ela, como ela é uma categoria mutável, e também vou adicionar as novas usando o add_all, passando as categorias novas. E aí depois de tudo isso eu tenho que dar um notify dataset changed para notificar, olha adapter, coloquei novas categorias, modifica todas as células para a gente visualizar essas categorias aparecendo, tá? Então, esse é o primeiro passo que a gente precisa fazer para criar uma coleção de dados. E aqui, na parte do bind, a gente pode já fazer a atribuição dos valores que a gente quer. Por exemplo, a gente tem o txt title, então a gente pode mudar o texto, category.title e também o subtitle, que é o nosso txt subtitle, e aqui o category. Pode ser o title de novo, eu vou duplicar, nem coloquei o subtitle, eu vou deixar só title, depois a gente pode até modificar, tá? Então isso daqui é o primeiro passo que a gente precisa fazer. Beleza, então vamos testar para ver se ele começa a adicionar uma coleção de categorias, mesmo só mostrando o título, tá? A gente vai preencher essa parte interna daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo é a gente fazer esse request. A gente precisa bater nesses dados falsos que eu vou criar aqui. Então eu vou precisar de uma estrutura de dados falsos. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um arquivo separado para a gente colocar esses dados falsos. Então eu vou criar aqui um json.kt, tá? Um arquivo de Kotlin vazio. E a gente vai criar uma estrutura de dados falsos, que é aquela estrutura da nossa URL. Então eu vou criar uma função global chamada de feed, tá? O feed vai me retornar uma string, então eu vou especificar uma string literal aqui, e aqui eu vou manipular um formato JSON. Então o JSON começa com o objeto, primeiro a propriedade vai ser categorias, essas categorias vão ter um array, tá? Então o nosso primeiro objeto é um array, e aqui dentro desse array vai ter as coleções internas, as coleções de categorias. Então eu vou criar o novo objeto, que vai ser das categorias de aplicativos rentáveis, que é o nosso top grossing. Então eu vou criar uma constante aqui, chamada de top grossing, que são os mais rentáveis, também é uma string fixa. E aí eu vou copiar lá do nosso array da web para a gente ter este carinha aqui funcionando, tá? Então eu vou copiar todos esses caras do navegador. Vamos copiar isso aqui. Deixa eu apagar aqui, fica mais fácil. Então a gente já tem a lista de categorias de aplicativos e aqui eu já vou concatenar com essa lista aqui, beleza? Então a gente vai importar os próximos. Eu vou importar aqui para a gente ganhar um pouco de tempo dos outros que eu preciso, como aplicativos da Rovio, aplicativos novos de notícias, entre outros mais aqui. Eu vou copiar todos e aí a gente já volta. Então beleza, eu já importei aqui os JSON de notícias, o JSON dos aplicativos da Rovio, que são os Angry Birds da vida, e o top grossing aqui. Então eu vou adicionar o JSON final, que é o JSON de categorias, que vai ter vai ter os passarinhos aqui do Angry Birds, notícias, e vou repetir aqui o segundo JSON, tá? Então já tem a estrutura do JSON pronta. Aí com essa estrutura de JSON pronta, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um request nessa estrutura para retornar esses dados. Então a gente vai vir aqui no GameFragment, tá? E aqui eu vou fazer o request. Então eu vou criar um método chamado de request_for_you. Vamos criar essa function privada.
E essa função vai fazer o que? Ele vai bater numa suposta API, tá? Vai dar uma thread, a gente vai abrir uma conexão paralela aqui, para a gente não travar a thread principal do usuário. Vou simular um sleep, que é uma latência da rede de 1 segundo, tá? E aí depois eu preciso pegar esses dados que veio, então eu já tenho o feed aqui, que é toda a nossa estrutura do JSON, só que eu preciso converter em objeto, porque é isso que acontece no mundo real. A gente tem uma estrutura de dados e a gente precisa converter em objetos. Então eu vou criar e adicionar uma dependência para a gente fazer essa conversão de forma mais rápida, que é o famoso JSON, tá? É o conversor de JSON do próprio Google. Então está no pacote com.google.code.json, .json, a versão que eu vou usar é 2.8.6, e a gente vai sincronizar o nosso Gradle e ele vai importar o nosso JSON. Com o JSON, ele tem as referências chave e valor dos dados que a gente precisa. Então, se a gente voltar na estrutura de dados das categorias, a gente precisa que os nomes das variáveis sejam iguais. Então, por exemplo, o nome de categories tem que bater com o nome da variável. O nome de title e games tem que bater com a variável, tá? E quando não bater, que nem por exemplo o item de um jogo aqui, que nem aqui é o image URL, a gente não tem image URL, a gente pode fazer essa conversão normalmente. Como que a gente faz essa conversão? A gente cria uma annotation aqui chamada de serialized name e a gente passa o nome que ele precisa usar para ele serializar e deserializar esse objeto, esse atributo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar os nomes que eu preciso, que é o image URL, a gente precisa do nome, que é o name, e o app size, que é o subtitle que eu quero adicionar aqui por hora. Então, aqui é name e aqui é o app size. Tá? Ele vai fazer essa conversão para mim. Como que ele vai fazer essa conversão? Ele vai fazer essa conversão quando eu fizer um JSON, a gente vai instanciar um JSON, .from JSON. Então eu preciso especificar um JSON aqui dentro, como o do feed, e a classe que ele vai fazer a conversão. No caso é o feed class, ele vai fazer isso via reflection. Então aqui eu tenho uma propriedade em campo, né? A gente tem o objeto feed realmente já populado com as propriedades, com a chave e valor. Tá? Então vamos ver se essa conversão está sendo feita com sucesso. Vou dar um print ln aqui do field para a gente conseguir debugar esse carinha aqui. Então ele subiu, passou 1 segundo. Vamos passar no JSON. Então ele fez a conversão dos nossos dados. Então ele trouxe 4 categorias. Tá? E cada categoria tem 25 games, que estava naquele array que veio da URL lá, com um título. Então cada um vai ter suas estruturas de dados com alguns jogos, aí pode variar o tamanho. Então a gente já tem os objetos sendo convertidos, vindo de um JSON para uma estrutura de dados de objeto. Então agora a gente precisa anexar esses dados que voltou na requisição no nosso adapter. Então, como isso aqui está sendo realizado numa thread separada, não posso necessariamente anexar essa lista de dados direto lá no meu adapter, porque ele não está numa interface, numa thread da renderização que a gente chama de UI thread. Então, eu vou ter que pegar a atividade, a referência da activity que todo fragment tem, e a gente vai dar um run on UI thread. Então, aqui é um bloco de código que vai ser executado na thread de interface gráfica. Então, eu vou pegar novamente o adapter e vou dar um add para adicionar a nossa lista que veio do feed. Então, feed.categories, ele vai anexar a nossa lista de categorias. Então, nesse exato momento, a nossa lista vai ser populada e aí ele vai executar os métodos bindings para adicionar as propriedades. Então, os títulos estão ok. A top grossing, pay once play forever, new games e pay once play forever. Então, foram os dados que eu coloquei lá no JSON. Agora, para a gente ver esses dados aparecendo, a gente precisa também adicionar a listagem de games e a parte dos aplicativos em si. Então, o que a gente pode fazer? Aqui no For You horizontal, a gente precisa passar a lista de jogos que estão dentro de uma categoria específica.
ou seja, esta lista aqui no nosso índice primário. Então, eu vou pegar o category.games, que é uma lista, novamente, e a gente vai criar um construtor para o adapter horizontal. Então, aqui eu vou criar um private val games, que vai ser uma lista mutável de games. Game, beleza? Vou dar um import. E aqui eu vou pegar a referência da contagem, também usando games.size. E aqui no bind também games.position, tá? E aqui no bind eu vou criar a variável que espera um parâmetro do tipo game. E agora eu vou trocar a propriedade, por exemplo, título e subtítulo. Vamos trocar o item title .text recebe game.title e o subtitle, que é o item subtitle game.subtitle. Vamos rodar novamente e ver se ele anexa o título e o subtítulo para essas variáveis. Espera aí, ele está falando que espera uma lista, que pode ser uma lista pura, não precisa ser uma lista mutável, que a gente não vai crescer dinamicamente isso daqui agora, porque o meu projeto não é dinâmico 100%. Então a gente já tem o título e o subtítulo das nossas categorias e nossos jogos. Então já tem aqui as referências que a gente precisa. Agora, o que a gente pode fazer é começar a anexar as imagens, tá? As URLs das imagens. Para fazer a parte da imagem, ela demora um pouquinho. Então, só para ver se as URLs estão ok, eu vou modificar o nosso layout. Ao invés de eu usar um image view aqui, no nosso item game, eu não vou usar image view. Vou pôr um text view por enquanto, para a gente ver se o texto ali aparece. Tá? Depois a gente volta para image view. Eu só quero ver se ele vai aparecer nessa variável item icon o texto da URL game.icon. Quero ver se ele vai aparecer. Aí depois a gente faz a parte da requisição web para bater na imagem e realmente trazer os dados corretos e renderizar a imagem na tela. Então as URLs estão sendo populadas, pelo visto são URLs corretas. E aí agora a gente vai começar a trazer essas imagens efetivamente. Eu vou te ensinar como é que você faz download dessas imagens sem precisar de framework, nada disso. A gente pode fazer isso aqui diretamente usando o próprio Android. Você pode usar também framework se você quiser, mas eu vou te ensinar a fazer isso daqui nativamente na plataforma, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, clica no gostei, deixe seu joinha, se puder compartilhar esse vídeo ajuda o meu canal demais, ajuda meu trabalho também aqui pelo YouTube, tá? E se você ainda não for inscrito, se inscreva, verifique as notificações e também assine o meu canal do Telegram. Link na descrição desse vídeo. No meu canal do Telegram eu coloco outros conteúdos mais rápido com outras dicas para você, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.